aspas, erros graves, fecho aspas, e que o senador não atuou no Congresso para favorecer o Master. Aliás, a coordenação da campanha de Lula... Nos Estados Unidos, eles não tratam as coisas somente com prisão, né, com decretação de prisão e tal. Tem a pena pecuniária, sim, que é pesada. Então, bem lembrado, obrigado, Daniel. E aí tem uma outra pessoa aqui que falou, vocês passam mais tempo falando dos Estados Unidos do que do Brasil. Que paixão é essa? Eu não sei se você entendeu bem a matéria, mas a gente está tratando de um processo que o Alexandre de Moraes está respondendo lá nos Estados Unidos, entendeu? E aí tinha uma outra pessoa aqui, deixa eu ver, o Jaciro. Essa decisão da justiça americana está plenamente correta, visto que jamais poderia ser usado o CPF, e sim o CNPJ, portanto, a união do polo passivo, visto tratar-se de servidor público. Eu não entendi absolutamente nada do que você disse, não condiz com a realidade, mas está tudo certo. Aqui a gente defende o teu direito de dizer, ainda que você não tenha entendido também absolutamente nada, né? Não é o CNPJ, não é a União que está no polo passivo, tá? É o Alexandre de Moraes como violador dos direitos e garantias fundamentais de cidadãos brasileiros e principalmente da liberdade de expressão nos Estados Unidos, porque ele foi tentar fazer algo contra uma empresa lá nos Estados Unidos. Fica a dica. De acordo com a Polícia Federal, conversas do líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, com dirigentes do Banco Master, mostram, aspas, engajamento com as pautas de interesse do banco, fecho aspas, e indicam ter havido encontros para tratar de projetos relacionados à instituição financeira de Daniel Vorcaro. Jacques Wagner foi alvo de buscas na semana passada sob suspeita de receber propinas. Não! Que é isso, imprensa? Que propina? Jamais, em tempo algum, é o Jacques Wagner. Como um apartamento de 2,5 milhões de reais em Salvador e repasse de 3 milhões e meio de reais a uma empresa do seu enteado. Além de outras vantagens consideradas indevidas. E ontem a defesa de Jacques Wagner apresentou ao STF recurso para tentar anular a decisão que autorizou a operação. O pedido afirma que houve, aspas, erros graves, fecho aspas, e que o senador não atuou no Congresso para favorecer o Master. Aliás, a coordenação da campanha de Lula à reeleição avalia que o escândalo envolvendo o Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, no caso Master, já contamina o presidente. Em reunião a portas fechadas, realizada ontem, dirigentes decidiram recomendar a saída de Jacques Wagner o mais rápido possível da liderança para se defender fora do cargo. Além disso, o PT vai adotar o discurso de que apoia as investigações relativas ao Master contra quem for, seja oposição ou aliado. Jacques Wagner deve ter uma conversa com Lula amanhã, quarta-feira, e tudo indica que ele vai entregar o cargo. A senadora Tereza Leitão é cotada para ocupar vaga de líder do governo no Senado. Eu não conheço, tampouco também desejaria essa substituta, a Leitão. Mas, Ricardo, quero ouvir de ti. Eu tenho uma avaliação, mas eu não vou te contaminar com ela, tá? Jacques Wagner é um amigo de longa data, né? Do Dilma desineligibilizado. 40 anos. Ele deu uma declaração recente, aliás, é recentíssima, numa entrevista, né? Não sei se para uma emissora de televisão ou enfim, para alguma outra plataforma, em que ele diz com todas as letras o que eu vou te traduzir aqui. Olha, eu sou muito amigo do presidente Lula e tenho certeza que ele não vai me abandonar nesta hora. Ele já passou por coisas muito piores que a que eu estou passando. E tá aí, como presidente da República. Eu sou intocável. Ele é intocável ou esse fato de se acreditar, de acreditar a si mesmo, essa questão de ser intocável vai destruir o governo? Bom, vamos por partes. Primeiro a gente precisa lembrar aqui que toda essa ascensão do Banco Master, da operação nebulosa que o Banco Master tem sobre a República Brasileira, porque os três poderes aí acabam sendo envolvidos com o Banco Master, começou na Bahia do Jacques Wagner, ok? A coisa toda começou a crescer os seus tentáculos na Bahia. Jacques Wagner é amigo de Lula de 40 anos, não é uma amizade da semana passada, não é uma conveniência política de agora, já é desde os primórdios que eles são amigos.
para mim, na minha opinião, Jacques Wagner é o elo entre o Master e Lula. Entre o gabinete da presidência da República, entre Luiz Inácio e o Banco Master, no meio tem Jacques Wagner, que é a pessoa que vai, que leva, que traz, porque todo mundo sabe, é público e notório que o Lula não tem um telefone celular, você não pega o telefone e fala com o Lula, ele tem um intermediário nesse processo, assim como em outros processos. No caso do Master, na minha opinião, esse elo é Jacques Wagner. E é por isso que ele se sente tão confiante, porque ele sabe o que está acontecendo, o que tem nos bastidores, o que eventualmente tem de conexão entre o caso e o escândalo do Master e a presidência da República. Óbvio que agora nós estamos às vésperas de uma eleição. E esse caso contamina tudo. Então, acredito que ele vá se afastar da liderança apenas por uma questão eleitoral. Não que o Lula esteja preocupado com A, com B, com C, mas o entorno de Lula, que está preocupado com a reeleição do presidente, sabe que esse caso pode contaminar a campanha, a pré-campanha agora do Lula. Então pode ser que Jacques Wagner tenha uma saída honrosa, dizendo que vai cuidar da sua própria campanha na Bahia, se afaste do cargo de líder do governo no Senado e vá para a Bahia. Mas que ele não é que ele seja intocável, mas que ele sabe de muita coisa e que não seria abandonado pelo presidente, não seria isso, eu acredito. E quanto à eleição, antes de passar para o Wellington, como é que você isso vai derreter nas... Óbvio que nós aqui desse lado não cremos totalmente nas pesquisas. A gente sabe que grande parte delas é utilizada para manipulação da própria opinião pública, no sentido de tentar definir o voto dessa pessoa, porque ninguém gosta de perder, essa é a grande verdade. Ah, não vou votar, ele vai perder mesmo, então nem vou ajudar, não é? Então você se retira da eleição. E tem aquele que fala assim, não, ele tá ganhando, então eu vou votar nele, né? Porque se todo mundo quer, que diferença faz meu voto? Também tem essas, eu já ouvi muito. Desprezando a questão das pesquisas eleitorais, propriamente dita, você acredita que vai haver um derretimento específico na eleição? Eu continuo defendendo que ele não será candidato. A gente tem uma questão econômica extremamente difícil, que já está começando a ficar evidente para a população e que, obviamente, pode juntar com a questão de corrupção, com tudo isso, e causar esse derretimento. Mas eu queria ouvir a tua opinião, Ricardo. Eu acho que a esquerda não tem um outro nome no momento. Ou seja, se não é Lula, não tem nome. A esquerda não tem essa organização. Não vai ser Camilo Santana, porque Camilo Santana fez uma gestão péssima no Ministério da Educação, tem os problemas dele lá, não seria, porque seria um nome que é discutido dentro do PT, Camilo Santana. Fernando Haddad é colocado candidato para perder aqui em São Paulo, então eu acho que a esquerda não tem uma mobilização. Agora o nome que na cabeça da esquerda tem chance contra Flávio Bolsonaro é Lula. Então eu acredito que o Lula vá ser candidato. Já tive também no pensamento muito próximo do seu, Caivano, do Lula não ser e tal, mas eu acho que essa saída deveria já ter acontecido. Não aconteceu, por quê? Porque não existe um outro nome que faça jus. Se Lula não é candidato, a eleição é da direita. E eu acho que eles não vão entregar isso de forma tão transparente e tranquila assim. Vão levar como é que você fala? Desinelegível? Alguma coisa parecida com isso aí. Vão levar a candidatura até lá, porque hoje é a que de fato faz algum páreo à candidatura de Flávio Bolsonaro, que dentro da direita é o nome mais viável hoje. Então acho que Lula vai ser candidato e é o único que tem condição eventual de fazer esse enfrentamento com Flávio Bolsonaro. Mas derrete, na tua opinião, em relação a tudo isso que está acontecendo do Jacques Wagner? Já deveria ter derretido, com a gestão que a gente está tendo no Brasil, com todos os problemas que a gente está tendo no Brasil, é bem assustador que ele esteja na disputa, que ele tem aí um percentual, tudo bem, a gente não acredita 100% nas pesquisas, tem um a ver, mas, nossa senhora, mãe de Deus, como é que esse cara tem essa quantidade? Eu fico horrorizado quando vejo as pesquisas para o Senado aqui no nosso estado, no estado de São Paulo, por exemplo, onde eu moro, quando eu vejo o nome de Tebet, quando eu vejo o nome de Marina Silva, por exemplo, figurando entre os primeiros nomes. Aí eu fico me perguntando o que está acontecendo com o eleitor brasileiro, o que está acontecendo com o eleitor paulista, quando dá um voto, ou pelo menos a intenção de voto, de novo, não acreditando 100% no processo, porque pode ser feito para conduzir o eleitor, mas tirando isso de lado, ter a Tebet, ter a Simone figurando entre os primeiros nomes me assusta e me assusta muito. Nisso eu compartilho a tua opinião. Wellington, vou começar por essa pergunta antes da gente falar da matéria. Você enxerga que vai ter esse derretimento? Ele ganhou uma sobrevida, digamos assim, em relação à opinião pública por conta do desenrola, né? Uma ou outra
pacote de bondade, que ele gosta de falar assim, mas que para mim é maldade, porque vai escravizar literalmente, vai endividar para sempre essa pessoa que participou do desenrola. Mas junta isso com a questão da corrupção, você acha que vai derreter? Acho difícil, Caivano, porque o eleitor lulista não se importa com corrupção, com economia em frangalhos. O eleitor petista, ele não é capaz de avaliar se a economia está em frangalhos ou não. Então, para mim, não perde esse voto fiel. Né? E a gente tem um componente aqui que também está ajudando muito Lula, que, na minha opinião, é o Flávio não ter entrado no modo campanha ainda. Pelo menos em termos de proposição. Então a gente ainda não está vendo o movimento agressivo do Flávio, com vontade, com aquela gana de retomar o país, né? E de tirar esse câncer do poder. Isso tem favorecido. Acho que não derrete, porque o eleitor petista é isso. Agora, a esquerda já teve dias melhores. Né? Por que eu digo que a esquerda já teve dias melhores? Tornou-se muito pragmática. Eu até me solidarizo com o Jacques Wagner de ser tão idealista, de achar que ele ainda tem amigos. A esquerda pensa, não, o Lula não vai me largar, o Lula não vai soltar minha mão, e etc. Vai, querido, vai. Já estão querendo que você saia, porque hoje você é um estorvo, Jacques Wagner. Você hoje é um estorvo. E você vai ser chutado pelos seus pares, porque é isso que esses revolucionários fazem e fizeram ao longo da história. Né? A revolução consome a si mesma e essa mentalidade ainda vigora entre essas pessoas. Mas você não vai me faltar justamente agora, né? Você vai apresentar e permitir que o Jacques Wagner tenha o direito à presunção de inocência, né? Fica difícil com tantos elementos. É óbvio que ele era o elo, igual o Rose colocou aqui. Ele era o elo, era ele o interlocutor com o Master e o Lula. Tá ali, tá dado, não tem pra onde fugir. Né? Mas quando eu digo que a esquerda já teve dias melhores, a esquerda batia de frente com essas coisas e dizia, era mesmo, a gente fazia, acontecia, é isso aí, vambora. Hoje não. Eu iria até mais longe, eu acho que o Jacques Wagner, na minha opinião, ele ajudou a arquitetar a estrutura toda. Porque quando isso começou na Bahia, a coisa começou a acontecer ali de um jeito ou de outro, inclusive vindo dinheiro de fundo de pensão, a ideia brotou dali. E foi se construindo os tentáculos do Master para outros partidos, outros estados, outros municípios e tal, partindo da experiência da Bahia. Então tem muita coisa, se colocar a lupa. É por isso que eu acho que o Jacques Wagner, apesar de achar que os amigos o abandonariam, ele sabe que o elo dele com a presidência da República é grande e ele se sente de certa maneira confiante. Ou seja, ali ele estabeleceu uma matriz e criou seus franqueados. Exato, né? E a franquia foi longe, foi bem longe. Ó, não é hipocrisia da minha parte, mas eu vou defender isso também até a morte. Ninguém pode ser considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não está na Constituição. Eu queria que eles devolvessem isso que eu acredito, mas infelizmente não devolve. Mas benefício da dúvida é garantido constitucionalmente ao Jacques Wagner. E o Estado precisa provar, então, como disse o Wellington, tem muitos indícios, tem algumas provas que já começaram a aparecer, mas quem tem que definir isso é o magistrado que está cuidando disso, no caso, o André Mendonça. Antes de trocar de pauta, pessoal, vocês estão preocupados com o Pavinato? E ele postou uma foto que o alemão vai colocar aí para vocês verem. Em Veneza, bicho. Olha. Tá muito ruim o Pavinato. Tá ruim aí. Pra caramba. Né? Tá muito ruim. E tá bem acompanhado ainda, que essa é uma, não. Tem outra? Tá. Não, o alemão vai pegar aí uma mulher que tá na foto com ele? Uma mulher. É uma mulher que tá com ele na foto? Tá na foto. Vocês viram onde ele tá? Ele tá em Veneza. Ele foi cuidar, assim, como eu disse, da documentação dele. Então deve estar baseado em algum cartório aí em Veneza. Mas como você pode ver, ele tá muito melhor que nós. Até porque também tem água aqui nas ruas de São Paulo. Mas não é um canal como esse, com essa água azul aí que você tá vendo. Vamos ver se tem a outra foto. Eu não a conheço. Bem acompanhado. Mas está bem acompanhado. Pronto, tá aí. Então pronto. Agora vocês não fiquem com os coraçõezinhos apertados. Ele vai com toda certeza aproveitar. Merecido, inclusive, se ele puder aproveitar. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade,
todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.